Olá, eu sou Jefferson Barbosa e hoje eu vou tecer os meus comentários sobre Os Filhos de Anansi, do Neil Gaiman. O Neil Gaiman é um autor que eu gosto bastante. Já li algumas coisas dele, por exemplo, Oceano no Fim do Caminho, Coraline e Mundo Secreto. E o que eu tenho aqui na minha estante, Os Dois Coisas Frágeis, que reúnem tanto poemas como contos. E eu gosto bastante desses 4 livros. Já li também aquele livro de discursos que saiu pela Intrínseca. Inclusive a Ju já fez resenha aqui no canal, vou deixar o link na descrição. E também tem resenha escrita do Oceano no Fim do Caminho e em vídeo, publicado pela Juliana aqui no canal. Vou deixar o link também na descrição. Não sei se pela expectativa ou pelo momento em que eu estava quando comecei a leitura desse livro e como ele se desenvolveu, não foi um livro que fluiu muito bem comigo, Os Filhos de Anansi. E antes de tecer um pouquinho os meus comentários sobre o livro, eu vou contar um pouquinho do enredo, não entrando muito em detalhes, apenas abrangendo as primeiras páginas, para você que quer conhecer o livro, saber do que ele se trata e entender também os meus comentários. O livro ele vai acompanhar a história do Charles Nancy, também chamado durante todo o livro de Fat Charlie, ou Charlie Gordo, apesar dele não ser muito gordo. E o Charles Nancy é um homem comum, é aquele homem simples, que trabalha no escritório, que tem um chefe extremamente antipático. É um cara que está noivo, que vai se casar em breve, já está planejando o casamento com a sua namorada, a Rose. É um cara que tem uma sogra chata. Inclusive o relacionamento dele com a sua noiva, né, é algo que parece assim bastante profundo. Parece aquele casamento assim que está indo com o tempo. É um cara que tem uma vida comum, um britânico comum, até que alguma coisa acontece. Ele nunca foi muito bem com o pai dele. O pai dele tinha aquele tom brincalhão, que escrachava com todo mundo. E ele descobre que o pai morreu. Então ele vai pro funeral, chega atrasado, quando ele chega no cemitério ele tá no funeral de alguém e depois descobre que não é o pai dele, depois dele já ter feito um discurso, e ele é puxado pro velório do pai dele, e ele descobre então, depois de tudo isso, que o pai dele era um deus. Um deus metade homem, metade aranha, um deus contador de histórias, digamos, com origens africanas, quando o mundo começou a ser mundo. E é algo, assim, bastante peculiar, e aí que a loucura do romance começa, porque o romance é isso, o romance mescla muitas coisas. Mescla fantasia, mescla humor, como eu já comentei, esses erros do Verólio, e o humor tá permeado durante todo o livro, e é isso que às vezes me prendia ao romance, às vezes eu caí na gargalhada, e às vezes tentando desistir do romance, o humor voltava a me prender. Tem suspense, tem assassinato, tem investigação, tem fantasma, tem terror, tem tudo. E eu acho que essa miscelânea de várias coisas não deixou o livro fluir e ter muito contato comigo. Então o livro ele traz várias referências a criações de mundo, e algo que eu acho bastante interessante é que o livro começa falando que o mundo começou com música, começou com canto. E não tem como você ler isso, que já está no comecinho do livro, sem fazer uma ligação com o Silmarillion, na qual ele também descreve o mundo sendo criado por música. Então eu fiz essa ligação na mesma hora com Tolkien, não tem como você ler isso sem fazer. E o livro também é permeado por bastante música no decorrer da história. O próprio Charles Nancy ele acaba cantando algumas canções, há várias citações de canções no meio do romance, e isso cria uma conexão bastante interessante. O meu maior desgosto, eu diria que é no desenvolvimento da história. Por quê? Há os lados positivos e há os lados negativos. Os lados positivos são que é um romance na qual você percebe que o Neil Gaiman ele está interessado no seu entretenimento, no entretenimento do leitor. Ele não está ligado e não está querendo criar uma obra gigantesca, filosófica, nem nada disso. Ele está preocupado com o melhor desenvolvimento dos personagens. Ele quer desenvolver a história da melhor forma possível, criando situações cômicas, colocando aquelas coisas malucas no desenvolver da cabeça dele. E você vê que deve ter sido uma escrita muito divertida para o autor. E os personagens que são interessantes para aquelas horas aparecem, os que não são interessantes para essa hora são deixados. Isso não me afeta, apesar de afetar alguns leitores com esses personagens que são deixados de lado. Mas a vida é assim, às vezes você conhece uma pessoa que está no banco, você conversa com ela, ela te traz um momento legal naquela hora, mas nem por isso você precisa saber quando ela nasceu, depois, para onde que ela morreu. A vida é assim. O que me afeta é as conclusões, são as mudanças muito abruptas da comédia pro drama, pro terror, pro suspense. Parece que você não tem muito tempo para aquilo desenvolver dentro de mim, principalmente quando você não
tá gostando muito da leitura e aquilo já está se tornando um pouco arrastado. E essas mudanças abruptas também estão nas características dos personagens. São personagens que às vezes estão legais e de uma hora para outra, numa mudança não muito orgânica, eles criam virtudes e características que eles não tinham antes. E isso me afetou um pouquinho. Entretanto, você percebe que é um livro muito gostado. De todas as pessoas que leram o livro e já avaliaram no Scoob, 45% delas deram 5 estrelas. Então quase a metade das pessoas que leram o livro amam o livro. Mas nem por isso eu quero deixar de ler outras obras do Neil Gaiman. Morro de vontade de ler o livro do Cemitério, Stardust, O Mistério da Estrela. O livro é interessante, traz algumas análises interessantes, mas não fluiu comigo. Isso não quer dizer que não vai fluir com você. Porque, como eu sempre digo, a leitura é algo muito individual, depende de cada um, depende do momento. E para mim o que mais importa numa leitura é como ela conversa com você, sabe, naquele momento. Como ela torna aquele momento especial, como ela dialoga. Pode ser um livro best-seller, pode ser um livro young adult, pode ser um livro clássico. Ela tem que conversar com você. Aquilo tem que significar algo para dentro de você. E não só porque o livro é bem escrito, não só porque a história é genial, traz referências maneiras, cita Freud, analisa não sei o quê. A leitura, pra mim, ela tem que conversar dentro de você. É isso que é importante. Então é isso. A edição da Intrínseca é linda, sabe? Ela tem uma capa texturizada. É maravilhoso dentro, essas orelhas grandonas. A diagramação é bem interessante. Os títulos dos capítulos são bem curiosos, como esse, no qual examinamos as muitas consequências da manhã seguinte. Os títulos do livro são bastante elucidativos, falam sobre algumas coisas que acontecem no capítulo, e isso é bastante legal. E no final do livro, nessa edição especial, a gente tem um capítulo excluído, que também não me deu muita vontade, mas algo que é bastante interessante, vale pelo livro todo, são 2 textinhos pequenininhos do Neil Gaiman, falando sobre o processo de escrita, sobre algumas coisas bem legais, e esses textos são bastante interessantes, sim. Então gostei da edição e não gostei muito do livro. Então se você já leu esse livro, se sua relação com ele foi parecida com a minha, ou se você amou o livro, deixe nos comentários, fala se você quer ler, conversa um pouco comigo, não deixe de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, e se você não é inscrito no canal, se inscreva e acompanhe os nossos outros vídeos. Muito obrigado e até mais.